Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto da maternidade que é muito esperado pela maioria das mães desde que o bebê nasce e também um pouco temido por algumas mães, que é a introdução alimentar. Nós aqui em casa seguimos tanto com a Maria quanto com a Clara o método BLW, então é o que eu mais estudei, é o que eu mais entendo e eu vou falar sobre a introdução alimentar com esse método BLW. A sigla BLW é em inglês, mas a tradução, o resumo da tradução dela é desmame guiado pelo bebê. Isso porque o principal alimento do bebê é o leite materno até 1 ano. Então, nos primeiros 12 meses de vida, o leite materno é suficiente e é o principal para a alimentação do bebê. O BLW vai respeitando esse fator do leite materno ser o principal, e a introdução alimentar é realmente uma introdução. A gente precisa entender que o bebê não vai sair comendo tudo que for oferecido no primeiro momento, na primeira semana, nem no primeiro mês. É uma apresentação dos alimentos sólidos para esse bebê que usa a amamentação como a principal forma de se alimentar. Tem 2 fatores que são essenciais e os mais importantes para realizar a introdução alimentar de uma forma segura e tranquila. O primeiro é a confiança no nosso bebê, porque eles são muito mais capazes do que a gente imagina, do que a gente espera. É um processo natural do bebê que ele aprenda a se alimentar, que a gente consiga apresentar essa alimentação sólida e que ele vá se acostumando com tudo isso. Então, nós precisamos confiar no nosso bebê. E o segundo fator é entender um pouco e respeitar o desenvolvimento motor do bebê, porque o método BLW é baseado em vários fatores, mas principalmente respeitando e acompanhando o desenvolvimento motor desse bebê. Então, os cortes dos alimentos no BLW, que é uma dúvida muito grande de todas as mães, eles acompanham o desenvolvimento motor desse bebê, as habilidades de manipulação desse bebê. Então, primeiro a gente começa oferecendo as frutas e os alimentos em pedaços maiores, mais ou menos do tamanho da mão do bebê, um pouquinho maior, porque ele só vai conseguir pegar os alimentos com a mão inteira. Esse movimento ainda não é muito aperfeiçoado, não é muito delicado. Então a gente corta as frutas em palito, ou a gente oferece, por exemplo, a banana inteira, com um pedaço da casca só embaixo para não ficar escorregadia. Ele consegue segurar com a mãozinha toda e consegue levar até a boca. E as outras frutas, os outros legumes, a gente corta em formato de palitinho, que é nem tão fino, nem tão grosso, e mais compridinho que ele consiga pegar com a mão inteira. Mas eu não vou entrar nesses detalhes de cortes, eu vou indicar aqui um livro, que é O Mundo BLW, de uma profissional que tem um Instagram com esse mesmo nome também, eu vou deixar aqui para vocês procurarem. Ela fala tudo sobre o BLW, ela tem 2 livros, esse é uma edição antiga, eu sei que agora ela já tem uma edição nova e que ela tem 2 livros, sobre a introdução alimentar, sobre os cortes das frutas, então ela mostra tudo bem detalhado sobre como oferecer cada alimento para o bebê nesse período de introdução. E eu indico muito, eu usei como um guia mesmo na introdução alimentar das gurias, tem muitos detalhes e tem toda essa explicação de como cortar cada alimento e como oferecer cada alimento para o bebê. Seguindo nessa explicação sobre o desenvolvimento motor, então o bebê primeiro vai conseguir pegar alimentos maiores, depois o movimento dele vai ficando mais delicado e ele vai conseguindo fazer um movimento de pinça, que é pegar objetos menores, e aí a gente transforma isso em alimentos menores, em pedaços menores de cada fruta, de cada alimento para oferecer, porque o bebê vai conseguindo pegar já só com os dedinhos e levar até a boca. E por último, ele vai ir aprendendo a manusear os talheres. Então, o ideal é que a gente já ofereça os talheres. Aqui em casa eu ofereci, mais ou menos depois de uns 2 ou 3 meses de introdução alimentar, os talheres. Deixei sempre uma colher próxima das gurias para que elas pudessem manusear, mesmo que fosse para brincar, e elas foram aprendendo. E por volta dos 12, 13 meses, elas já conseguiam manusear a colher, pegar o alimento com a colher e levar até a boca.
Então a gente oferece os talheres, mas a gente precisa entender que o bebê vai passar por todo um processo com as próprias mãos antes de aprender a usar os talheres. Outra coisa que a gente precisa entender é que os bebês, eles não conhecem aqueles alimentos que a gente está oferecendo como nós conhecemos há 20, 30 anos. Então, eles precisam primeiro explorar aqueles alimentos. E o método BLW respeita isso, respeita essa intenção do bebê e essa necessidade de que o bebê primeiro explore olhando os alimentos, depois pegando os alimentos da forma dele, brincando, entendendo as texturas, conhecendo como é cada alimento e, por último, levando até a boca. E mesmo quando ele já leva o alimento até a boca, ele não vai necessariamente se alimentar com aquilo. Ele não vai mastigar e ele não vai engolir no primeiro momento. Às vezes ele vai colocar na boca, ele vai sentir o gosto e ele vai colocar para fora. E tudo isso é o processo natural da introdução alimentar e do desenvolvimento do bebê. Então, por isso o BLW respeita esse momento do bebê, esse tempo do bebê de conhecer os alimentos para depois sim conseguir se alimentar com tudo aquilo ali que a gente oferece. E nós, pais, precisamos respeitar esse tempo do bebê, não ficar esperando que um bebê limpe o prato, que o bebê zere a comida do prato num primeiro momento, num primeiro mês, porque ele está conhecendo o alimento. E é muito importante essa apresentação e essa exploração que o bebê faça com os alimentos para que ele tenha uma boa relação com a comida depois e para que ele tenha uma alimentação realmente saudável, que ele conheça o gosto, que ele conheça a textura de cada alimento e entenda por que ele se alimenta daquilo ali. A recomendação do Guia Alimentar para a população brasileira é que os bebês comam a mesma comida da família, com o mínimo sal possível, com um pouquinho de óleo vegetal e com temperos naturais. Então, cada vez mais a gente vem entendendo que bebê não precisa comer só sopa e que bebê não precisa comer alimentos triturados ou amassados, que eles conseguem comer a mesma refeição da família e isso é muito importante. Então, algumas indicações que eu posso dar aqui de o que evitar ou como preparar os alimentos para os bebês é que até os 2 anos é indicado não oferecer açúcar para o bebê, além das frutas, né, além do docinho das frutas, mas não oferecer nenhum alimento com açúcar, nem uma farinha durante o primeiro ano de vida, não oferecer chás nem sucos, mesmo que seja natural. O recomendado é que a gente sempre ofereça a fruta para o bebê, principalmente durante o primeiro ano de vida, não oferecer nem suco de fruta e nem chá. O líquido que a gente precisa dar para o bebê é a água, que ele também vai estar sendo apresentado e aprendendo a beber. Então a gente oferece desde o início da introdução alimentar a água, mas ele vai ir aprendendo, ele não vai tomar muita quantidade já desde os primeiros meses, assim como a comida. E até 1 ano de vida, o leite materno é o principal alimento e é o líquido que ele usa para se alimentar, para se nutrir. Então, a água, a partir de 1 ano, que vai realmente se tornar mais importante e tendo uma apresentação correta, ele já vai estar tomando de forma natural, de forma tranquila, a quantidade de água que ele precisa tomar para o organismo dele. Mas essas informações específicas de o que pode dar, o que a gente precisa evitar, é importante que vocês procurem um profissional especializado, um nutricionista especializado em alimentação infantil, que vai poder auxiliar vocês e vai poder explicar de uma forma muito melhor o que a gente pode oferecer ou não em cada etapa da introdução alimentar. A introdução alimentar deve começar a partir dos 6 meses de vida do bebê, porque até os 6 meses o recomendado é que seja aleitamento materno exclusivo. Então, depois dos 6 meses, a gente começa essa introdução. E a forma que nós aprendemos e que nós fizemos aqui em casa foi começando com uma fruta 1 vez ao dia. Então, a gente dava fruta pela manhã ou pela tarde na primeira semana. Na segunda semana, nós introduzimos mais 1 vez de fruta. Então, a gente dava fruta de manhã e à tarde a gente oferecia, às vezes a mesma fruta, às vezes frutas diferentes.
E na introdução da Clara, nessa primeira fase, eu já ofereci também alguns legumes cozidos sempre no vapor, para não perder os nutrientes. E aí eu intercalava, às vezes eu oferecia fruta, às vezes eu oferecia legumes para ela ir comendo, 2 vezes ao dia. Na terceira semana, a gente introduzia o almoço, que era a mesma comida da família, com esses cuidados que eu já falei aqui. E na quarta semana, a gente introduzia o jantar. Então, quando completava 1 mês, quando a criança estava mais ou menos com 7 meses, elas já comiam, já faziam todas as refeições da família, tinham os 2 lanchinhos, as 2 frutas, e faziam as 2 refeições principais, que eram o almoço e o jantar. Foi assim que nós aprendemos e que funcionou muito bem aqui. A relação das gurias com a comida é muito legal, é muito tranquila e é muito curiosa. Então elas experimentam tudo o que a gente oferece, elas sabem o que elas gostam e o que elas não gostam, porque elas sempre foram respeitadas, sempre foi respeitado esse tempo delas. Agora eu vou mostrar alguns itens que foram úteis para nós na introdução alimentar das gurias, mas que não são essenciais e que cada família vai se adaptar aos seus. Fica como dica mesmo de alguns itens que sempre que eu posto as pessoas perguntam onde eu comprei, se realmente foi útil, então eu vou mostrar todos aqui. O primeiro item necessário é uma cadeira de alimentação para criança. Existem aqueles cadeirões, eu opto pelas outras cadeiras, eu vou colocar uma foto aqui do modelo que a gente usou para Maria e para Clara. Por elas ocuparem menos espaço, por serem mais práticas, como elas são acopladas numa cadeira normal, a gente pode usar às vezes até em cima da mesa, quando o bebê é bem novinho mesmo e ainda não tenta levantar. Ou a gente pode levar para quando vai levar o bebê para fazer alguma refeição fora de casa, porque elas são bem práticas, bem leves, e cuidado sempre para que seja uma cadeira, independente do modelo, que seja uma cadeira fácil de limpar, porque os bebês vão sujar durante a introdução alimentar. O segundo item são os pratos. Eu sempre opto por esse prato bem básico, até porque no início a gente pode usar a própria mesa ou a bandeja mesmo da cadeira do bebê, porque os alimentos são maiores, a gente acaba oferecendo pouca quantidade e eles também não conseguem pegar numa superfície tão pequena. Então, quanto maior a superfície, mais fácil fica para eles manusearem o alimento. Mas quando começam a usar prato, quando a gente começa a colocar o prato, a oferecer aqui, eu gosto muito desse de alumínio, bem antigo. Eu acho que é o modelo que as nossas mães usavam com a gente. Tem os talheres também, que eu adoro, que são de alumínio. Esses aqui. E tem também alguns outros pratos. Esse de ventosa embaixo eu trouxe, porque também é um modelo bem legal. E quando o bebê começa a tentar virar o prato, porque eles vão tentar, esse aqui fica mais grudadinho, então fica mais fácil dele não virar. E eu vou colocar uma foto aqui de um outro modelo, que é um pouquinho maior, que tem as divisórias, e que eu sei que também facilita para o bebê não erguer, e não tirar, e não virar a comida na mesa. Esse prato aqui também, que é o prato mágico, com tampinha, eu acho super bacana, até pra gente levar, às vezes, em algum lugar, para o bebê não fazer tanta sujeira, porque eles podem virar, eles conseguem, é bem fácil de pegar, e eles conseguem virar o prato sem virar o que tem dentro, porque ele é 360, então ele vai girando junto e não vira o alimento de dentro, não faz tanta sujeira. Daí eu trouxe essa opção aqui, que eu acho bem válido também para ter desde o início da alimentação, principalmente durante o verão, porque aí a gente consegue sair e levar a refeição da criança aqui, do bebê aqui, para não precisar oferecer nada que não possa, nada que ele ainda não esteja comendo, que tenha no lugar. A gente consegue levar de casa a refeição, é um potinho térmico, é de um tamanho super tranquilo para a quantidade que um bebê come, então a gente consegue levar aqui, manter na mesma temperatura e oferecer para o bebê onde estiver. Outro item que todo mundo tem e que eu acho importante ter, mas que aqui a gente não usou muito, é o babador. Então tem vários modelos de babador. Eu gosto sempre que ele seja impermeável ou atualhado por dentro, que aí não vá umedecer a roupa da criança, a roupa do bebê quando estiver usando roupa.
Aqui com as gurias, no verão, a gente sempre preferiu oferecer os alimentos com elas sem roupa mesmo, só de fralda, porque aí já sujava, já conseguia limpar ou já dava um banho e ficava tranquilo. Mas durante o inverno, elas usam roupas e a gente usava daí um babador. Tem outros que tem alguns que vêm, que tapam o braço inteiro, cobrem todo o braço do bebê, que são de um tecido, um material mais impermeável mesmo. Então, cada família vai se adaptar, tem vários modelos novos, procurem o que vocês mais gostarem, o que for mais útil para vocês e usem esse. E aí eu trouxe também os outros talheres que eu uso, além dos de alumínio, são esses aqui de bambu. Então, elas têm as colherinhas, tem garfo e faca, porque as crianças vão querer usar os mesmos talheres que os pais. Então é importante que a gente tenha facas que elas possam manusear e que seja segura. Então essa aqui de bambu é super segura e aquela de alumínio que eu mostrei também é bem tranquila e eles podem usar. Sobre a sujeira que as crianças fazem, um item que eu super recomendo vocês terem em casa é um bom aspirador, bom e prático. Eu vou colocar uma foto aqui do nosso também, porque elas vão sujar, né? Elas vão sujar o lugar que elas estiverem comendo, elas vão se sujar, elas vão sujar a cadeira, vão sujar a mesa, porque elas vão explorar, elas vão manusear esse alimento, elas vão poder cheirar, sentir o gosto, sentir a textura, brincar com esse alimento antes de aprender a comer. Então, vai dar sujeira, a gente precisa se desprender disso, a gente precisa aceitar. Tem famílias também que colocam um plástico embaixo do local que o bebê come, ou um tapete mesmo, que seja fácil de limpar, para a sujeira se acumular ali. Nós aqui usamos o aspirador, então elas terminam de comer, a gente já aspira tudo, e aí já desencana desse fator da sujeira. E outra dúvida sempre frequente, eu acho que é o maior medo das mães em relação ao método BLW, é do engasgo. Sobre isso, o livro também fala muito bem e mostra vários exemplos e dá toda a explicação necessária, mas a gente precisa entender que o bebê é capaz de se alimentar oferecendo os alimentos com o corte correto, da forma correta. Mesmo os bebês que não têm dentes nessa época da introdução alimentar, eles conseguem mastigar com a gengiva e eles conseguem engolir o alimento. A gente precisa entender que existe o reflexo de gag, que ele não é um engasgo, ele é um reflexo de proteção, é um mecanismo de proteção do bebê, que quando um alimento estiver sem ser mastigado, o bebê tem tipo uma ânsia e esse alimento volta para a boca ou é expelido. Então isso não é engasgo, é super comum acontecer com os bebês. Em qualquer tipo, em qualquer método de introdução alimentar vai acontecer e é super seguro. É um ponto legal da gente ver que o organismo do bebê está funcionando, que o corpo dele está funcionando e está se protegendo. O engasgo é uma situação diferente do reflexo de gag e para isso a gente precisa saber, independente do método que for usar na introdução alimentar, todos os pais, toda a família precisa entender sobre a manobra de Heimlich. Então vocês encontram um vídeo no perfil da autora desse livro, eu vou deixar o Instagram dela aqui. Vocês encontram vídeos e várias explicações sobre essa manobra que todos os pais precisam saber fazer para poder dar os primeiros socorros ali se acontecer realmente um engasgo, porque isso pode acontecer com qualquer criança, independente do método que estiver sendo usado, e a gente precisa estar bem informado e buscar ajuda também. Sabendo disso, então, espero ter ajudado, espero que vocês consigam ter uma introdução alimentar tranquila. O importante é estarmos certos das nossas escolhas, confiar no nosso bebê e entender que ele é capaz de aprender a se alimentar e não ficar esperando que ele coma em grandes quantidades, não ficar esperando, colocando as nossas expectativas no bebê. Deixar que ele conheça os alimentos e que ele aprenda a se alimentar. Espero que vocês tenham gostado, lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo com outras famílias que estão passando ou estão se organizando para passar por essa fase. Um beijo e até o próximo!